Saudações! Está de volta o seu espaço que lhe recorda momentos marcantes das visitas dos dois papas. Revisite conosco esses instantes que ficaram gravados na história do país e da memória dos fiéis. Quando o Papa chega, todas as câmaras se voltam a ele. Mas há também câmaras que correm, jornalistas que atravessam multidões e equipas inteiras a trabalhar contra o tempo. Jornalistas que estiveram engajados nas antigas visitas papais dizem que, numa terra banhada pelo Atlântico chamado Angola, o mar guarda histórias curiosas sobre quem observa a história enquanto ela acontece. Milhares de pessoas acorreram ao Huambo. Eu era jornalista da Rádio Nacional na altura e tive a ocasião de participar da transmissão em direto para a cadeia nacional. Os locutores principais fui eu e o Arlindo Macedo. O Arlindo Macedo tinha saído de Luanda para o Huambo e no comentário estiveram o padre Tony Neves e a irmã Fátima Cavate. Na primeira grande maré, no início da década de 1990, chegou um peregrino muito esperado, o Papa João Paulo II. Multidões encheram ruas e praças para vê-lo passar. Por onde passava o Papa, ao longo da rua, era muita gente a correr em direção a onde se deslocava a caravana papal. Sobretudo crianças e jovens, incansáveis, era exatamente assim. Entre elas estavam cronistas, jornalistas, com cadernos, gravadores e câmaras enviados para contar ao mundo aquele momento raro. Foi a primeira vez que fiz a cobertura de um Papa e então era tudo novidade, mas era também... pairava aí um espírito de alguma desconfiança por parte de quem liderava a própria direção de informação, porque não tinha muita confiança na nossa capacidade, principalmente no domínio dos termos religiosos, e foi uma grande surpresa porque acabamos por corresponder à expectativa e passamos a fasquia. Foi uma experiência muito interessante, tenho boas lembranças. Foi a minha primeira experiência enquanto profissional da emissora católica de Angola a integrar uma equipa que teve a responsabilidade de levar as imagens sonoras aos ouvintes. Naquele 2009, na esplanada da Cima Angola, isto, do ponto de vista da divisão eclesiástica, pertencia à Diocese de Caxito. Integrei esta equipa e por uma questão de prudência, porque havia muita expectativa no sentido de garantir toda a informação atualizada à nossa audiência, nós decidimos inclusive passar a noite na esplanada da Cima Angola com os nossos equipamentos, com o nosso estúdio móvel, o nosso técnico. Passamos a noite, mas tivemos também a responsabilidade de levar o antes deste grande evento que também marcou pela segunda vez na história do nosso país, na história da nossa Igreja, que recebe a visita de um Papa. Foi uma vivência que eu posso dizer magnífica, algo muito bom, coração solto, feliz, alegre, e as palavras fortes do Papa João Paulo II, nunca mais a guerra em Angola. Nós vivemos isso com muita energia. E sim, era a tradição do Papa João Paulo II, aí onde viajasse, beijar o chão. Era uma forma de ele abençoar a terra, abençoar o país. E isto aconteceu. Foi uma vivência muito boa. E depois, em 2009, vem o Papa Bento XVI. Eu tive a felicidade de ser escolhido como jornalista que iria acompanhar e acompanhou, digamos, esta viagem do Papa Bento XVI. Nós saímos de cá de Luanda com 10 dias de antecedência, porque era necessário cuidar de questões protocolares, como, por exemplo, conseguir o visto para os Camarões, em Roma.
e também passar por uma formação no Dicastário para as Comunicações Sociais no Vaticano, porque era a primeira vez que nos acontecia. Eu era jornalista pela TPA, o repórter de câmara, o Feliciano Saiminho, de feliz memória, um colega que Deus o tenha, lá onde estiver, e a Margarete Nanga, que na altura esteve pela Rádio Eclésia. Fizemos então a formação que consistia em, digamos assim, passar-nos a informação o que é ser repórter que acompanha o Papa. É fazer parte do séquito papal. Eu era ainda miúdo, né? Assim nos consideravam na TPA, e já tínhamos responsabilidades acrescidas. E essa visita do Papa foi uma das coisas que mais me marcou, porque àquela altura os mais velhos já tinham uma equipa formada e só eles é que faziam as coisas de maior relevância, né? Mas ao nos colocarem aí naquela equipa, então foi uma coisa que nos marcou. A diferença era visível. Observa o jornalista Gustavo Silva, que esteve presente nas duas ocasiões. Eu tenho duas histórias. A cobertura de João Paulo II, em 1992, e a cobertura de Bento XVI. Foi marcante a vinda do Papa João Paulo II em 1992, porque ele esteve em Angola de 4 a 10 de junho. E um ano antes, exatamente a 31 de maio, haviam sido assinados os acordos de Bicesse. E então, quando o Papa chega aqui, Angola vivia, digamos assim, um período de cura. E então, o Papa chega em 1992, de 4 a 10 de junho. E o país vivia, assim, o período de afinal é possível ver o Papa, é possível viver em paz. Em 1992, havia esperança misturada com incerteza. Em 2009, havia orgulho e afirmação. Um dos momentos altos foi ter visto os sapatos do Papa Bento XVI, sapatos vermelhos, que era uma novidade muito grande. Nunca tinha visto um homem calçado com sapatos vermelhos, e foi o caso do Papa Bento XVI. E quando ele se aproximava, principalmente perto das mulheres que pertenciam à Promaica, foi muito emocionante, porque elas revelavam não só a parte cristã, a espiritualidade. As pessoas prostravam-se diante do Papa, porque sabemos que ele representa muitas vontades de milhões de fiéis católicos. E para aquelas mulheres estavam diante de um líder espiritual. E então tudo isto, olhar para aquelas mulheres que cantavam com muita devoção e com muita confiança, acabava por nos dar também confiança e transmitir, se calhar, um toque de mais responsabilidade naquilo que nós estávamos a fazer no momento. A cobertura foi ampla, com transmissão internacional e uma organização que refletia um Estado mais estruturado. Era uma responsabilidade muito grande para o país, porque nós tínhamos aí um líder espiritual, o mundo estava com os olhos voltados para Angola, e eu senti que todos nós angolanos, quer as autoridades, quer o público, quer os cristãos, católicos principalmente, sentimos-nos aliviados depois do Papa Bento XVI ter deixado o nosso país. Para os profissionais da comunicação que testemunharam ambas as visitas, ficaram duas imagens complementares: a de um povo que buscava paz e a de uma nação que aprendia a consolidá-la. Foi uma das melhores visitas à África, todos o dizem, sobretudo os que vieram do estrangeiro dizem que foi a melhor visita. Angola vivia, digamos assim, um período de cura de 16 anos de guerra civil, que foi algo terrível, que nós experimentamos na alma e na carne. Famílias desavindas, famílias destruídas, muitos estropiados, muita gente que ficou marcada pela monstruosidade que é sempre a guerra.
E então era possível viver em paz. Em 1992, nós havíamos vivido um período em que não era fácil sair, por exemplo, de Benguela para o Huambo, do Lubango para o Huambo, de um município muito próximo do Huambo para o Huambo, e chegamos a uma altura em que tudo isto acontece. As famílias se reencontram, eu posso ir para onde quiser, e isto era magnífico. Em tempos distintos, sob circunstâncias diferentes, as visitas papais tornaram-se marcos que ultrapassaram a fé e se inscreveram na própria narrativa da história de Angola. Primeiro, o jornalista tem que se documentar suficientemente para estar em condições de transmitir a ideia principal e fielmente aos telespectadores. E porque também estávamos diante de um órgão que é o maior em termos de informação, é a Televisão Pública de Angola, que chega para milhares de angolanos. E então a nossa responsabilidade, e não só, havia países que não tinham mandado para aqui repórteres e bebiam da nossa fonte, das informações que nós produzíamos, servia para eles. E então a responsabilidade era muito grande e a pressão era enormíssima, tínhamos de nos preparar suficientemente, porque também os olhos dos críticos estavam voltados para a TPA. Qualquer gafe, qualquer situação anómala que nós cometêssemos, claro que não havia essa grande pressão das redes sociais como há hoje, mas comprometeria certamente, uma gafe comprometeria a tarefa que nós estávamos a desenvolver naquela altura. Para os jornalistas, acompanhar as visitas de Papa João Paulo II e de Bento XVI em Angola significou muito mais do que relatar um evento religioso. Foi viver o acontecimento por dentro. E eu perguntei à Aura se era possível tirar uma foto com o Papa, se ela tinha experiência disso. E a Aura disse: olha, eu nunca testemunhei. Mas, bem, se a Aura nunca testemunhou, é sinal de que não é possível. Neste entretanto, eu vi o padre Lombardi a passar perto de nós, que era o porta-voz do Vaticano na altura, e eu pedi um instante ao padre Frederico Lombardi e eu disse-lhe que nós, angolanos, gostaríamos de ter uma lembrança particular com o Papa. O padre Lombardi disse-nos o que a Aura Miguel disse-nos: olha, não sei se é possível, o Papa normalmente não tira fotografias a bordo do avião, mas eu vou tentar. Por incrível que pareça, 5 minutos depois dos jornalistas cada um ter ocupado o seu lugar, o Papa foi para o seu lugar e tal, vem o padre Pedro Lombardi: olha, o Papa chama-vos. Lá fomos, eu estava à frente e tal, e o Papa estava sentado numa cadeira, num espaço onde havia 2 cadeiras. O Papa acostou-se melhor próximo da janela e eu ajoelhei-me, cumprimentei o Papa. Eu tenho estas fotografias, cumprimentei o Papa e levantei-me. E o Papa disse-me assim: sente-se ao meu lado. E levantei-me, sentei-me ao lado do Papa e o fotógrafo veio, começou a tirar fotografias. Eu naquela circunstância, eu normalmente gosto de mostrar os dentes quando me rio, mas eu limitei-me a ficar... Eu penso que vamos ter aqui uma mensagem virada sobretudo para uma população cristã, fiéis cristãos que têm, em termos de experiência evangélica, uma estrada muito grande, porque a evangelização também começou por aqui e nós somos muito fortes nisso, os católicos. A igreja é fervorosa em Angola, muito dinâmica, e a Santa Sé sabe disso. Principalmente porque nós estamos a falar de um povo que já foi martirizado pela guerra e que está agora com novas perspectivas, com muita vontade de desenvolver o país e atingir patamares de desenvolvimento, patamares de outros países que já foram. Nós queremos isso e certamente que o Papa irá transmitir este carinho aos angolanos. Uma mensagem focada na paz. Aliás, na sua primeira intervenção, o Papa Leão XIV procurou passar esta mensagem de paz. E no atual contexto é fundamental
olhar para esta mensagem de paz, a paz social, não apenas a paz do calar das armas, mas fundamentalmente a paz social, a sã convivência entre as nações. Estamos num contexto em que ainda temos vários conflitos pelo mundo, então o Papa vem com uma mensagem de esperança, mas acima de tudo com uma mensagem de paz para todos nós. Eu espero que ele venha a tocar em questões que tem tocado muito nas intervenções que vai fazendo, sobretudo no que diz respeito à necessidade de que a paz seja uma responsabilidade de todos no mundo. Eu acredito que ele traga também uma mensagem para os jovens, porque os jovens neste momento constituem a maioria de entre o todo da população angolana. Não vai faltar uma mensagem para as mulheres. Porquê? Porque as mulheres são a força motriz da sociedade e são, digamos assim, uma peça fundamental na missão evangelizadora da Igreja. Com certeza que o Papa trará uma mensagem para as mulheres. Penso que serão estas as mensagens que o Papa Leão XIV trará para Angola e, de certeza absoluta, dirá que cada angolano, cada angolana deve continuar a ser um construtor da paz, da justiça, da verdade e da reconciliação entre todos. Os papas passam, as multidões se dispersam, os palcos são desmontados, a história fica e os jornalistas ajudam a contá-las. Obrigada pelo carinho da sua audiência e eu conto consigo na próxima edição. Até lá!